Olá, minha gente, vocês sabem muito bem, então, a quantas andam os rumos da nossa nação? Tá muito bonito, tá muito lindo, tá maravilhoso. Já existe até camiseta do Adélio Vive, né? Primeiro aquela coisa do Lula livre, depois Marielle vive, e isso tudo, bom, é a esquerda em ação, claro, não podia ser outra coisa, não tinha como isso sair de uma cabeça ocupada. Isso tinha que sair de uma cabeça desocupada. Só não se sabe ainda quem foi o criador dessa indecência, mas sabemos quem é o pai da criança, né? O pai da criança normalmente vai ter que ser um demente, um psicopata, um esquerdopata. Muito bem. Os Supremos, aqueles caras lá que vestem toga preta, e aquela toga preta pode ter certeza que é muito cara. Aquilo ali não é feito em qualquer lugar, não. Aquilo ali é tecido finíssimo, aquilo ali é coisa estilo Prada, né? O diabo veste Prada. E então esses Supremos que devem estar com intestino solto por estes dias, né? Desde que eles foram eleitos à categoria de Supremos, parece que aquilo ali, aquela cadeira, parece que solta o intestino de cada um. E dessa forma laxativa é que eles trabalham fazendo merda. Não tem como fazer diferente, porque eles não sabem o que seja lei, não sabem o que seja justiça. Haja vista o fato de a grande maioria daquilo ali nunca ter sequer ocupado um cargo na magistratura, por exemplo. A grande maioria que está ali, que hoje é considerado magistrado, mas infelizmente nunca passou num concurso público para a magistratura. Mas eles se acham e com o intestino solto, aí é que eles se acham mesmo, porque com o intestino solto eles resolvem soltar quem eles querem. Nós vimos eles soltando ali a Ike Batista, José Dirceu, agora por último o Bendini, já foi solto o Michel Temer, já foi solta toda a curriola que foi presa com o Michel Temer, já foi solto o Beto Richa, e por aí vai. O Barata, então, meu Deus do céu, o Barata, aquele eu acho que é o campeão do habeas corpus, né? O campeão da justiça laxativa do Gilmar Mendes. Aliás, eu acho que o Gilmar Mendes não tem medo de ninguém, a não ser do Barata falando. O Gilmar Mendes é o tipo da figura que, quando ele vê um desse indo preso, ele corre porque ele, ele sabe o que vai acontecer com ele. E tudo porque os membros daquele bordel, o STF, resolveram desafiar toda a instituição democrática brasileira e ignorar que atrás de uma instituição democrática tem que haver um guardião capaz e digno do nome de guardião da Constituição Federal. No caso aqui, os guardiões que estão sendo tirados por chacotas são justamente as nossas Forças Armadas. Pois é, então o STF, como ele é um membro supremo, como eles mesmos se intitularam e se julgam, eles têm, assim, a última palavra para tudo. E eles sabem exatamente o que é melhor para a nação, mesmo sem nunca ter feito parte do povo. Eles não são povo, eles são pessoas que estão num determinado lugar e não sabem exatamente, absolutamente nada. Nada, 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 nada. Eles sabem simplesmente que eles estão ali e daquela forma é o que eles querem perturbar a vida do povo. Eles ignoram que eles transformaram o STF numa casa de prostituição, onde
a prostituta acaba por ser justamente a justiça. E eles estão vendendo a justiça para qualquer um que a queira, ou seja, todos os membros do STF se transformam em cafetães e cafetinas que vão vender a justiça a quem quer que a queira naquela noite para aqueles regalos sexuais dignos de um bordel, né? E eles são os bambambãs desse bordel. Eles é que são os cafetões. E, portanto, eles é que vão cobrar a propina da cafetina justiça, ou seja, a cafetina vai dormir com quem eles determinarem, né? Ou seja, vai soltar quem eles querem que solte, e, naturalmente, eles serão locupletados por essa benesse. Bem, mas é claro que sempre vai ter um ou outro que vai bater de frente com o STF ou com qualquer instituição que queira dar uma de excepcional, né? E neste caso nós encontramos o general Paulo Chagas, que resolveu bater de frente com o STF quase que em uníssono com o Cajuru e dizer ao STF que também não confia nessa instituição safada e sem vergonha em que eles transformaram a nossa Suprema Corte. Essa instituição safada, porca, prostituta, vagabunda, só pode ter em seu bojo vagabundos, pessoas que não queiram nada com a normalidade democrática. Eu vi, inclusive, ontem ou anteontem, uma coisa parecida, um vídeo onde o Dias Toffoli pede a o apoio da população brasileira para um projeto lá que eles estão querendo, e até respondi, botei uma mensagem minha naquele vídeo, e acho que jamais ele verá, mas se ouvir, que tome as providências que forem cabíveis, né? A pergunta é: o STF vai mandar prender o general Paulo Chagas? Aliás, lembrando dessa porcaria que eu vi nesse vídeo do Dias Toffoli, eu sinceramente gostaria de saber em que deu isso, até onde foi isso, como que a população reagiu a isso. Eu não creio que a população tenha querido dar apoio às palavras moles de um boca mole como é o Dias Toffoli. Mas vamos em frente. A pergunta é: o STF vai mandar prender o general Paulo Chagas? Né? Porque o STF agora ele tem um hábito. Se você olhar para ele, ele não gostou, ele vai dizer: mamãe, ele olhou torto para mim, prende ele. E daí manda prender. E a mamãe é aqueles membros da Polícia Federal que ficam a serviço desses hipócritas e fariseus e que acabam cumprindo as ordens deles. É claro que não são todos, porque tem muita gente ali de valor e de vergonha na cara que não ousaria cumprir uma ordem que não tivesse respaldo jurídico, né? Prender alguém porque o STF mandou, esse não é respaldo jurídico. O respaldo jurídico é prender alguém porque ele infringiu, de fato, uma norma constitucional, o que é bem diferente. Bom, o Toffoli deve estar pedindo a Deus que o salve, porque ele está vendo que realmente cutucou a onça, e justamente na hora que ela saiu para beber água. E justamente nessa hora a cobra resolveu sair para fumar. Bom, senhor Dias Toffoli, isso não é
não é uma visão, tá? Ou uma visagem, como nós costumamos chamar no Brasil. Quando a onça sai para beber água, e isso é uma figura bastante clássica da natureza, que a onça, ao chegar à água, primeiro que à medida que ela vai se aproximando, a frente do rio se limpa, não fica ninguém, não fica nada ali tomando água. Porque a onça, ela gosta de privacidade e ela sim é soberana. Agora, a figura que realmente pode ter, e essa sim pode te deixar em pandareco e com os nervos à flor da pele, é a figura da cobra fumando. Que é verdade, cobra, eu nunca vi uma cobra fumar. E a cobra, para que ela fume, é claro que nós então temos que entender que aconteceu algo de muito excepcional, porque do contrário não haveria, né? Então eu diria assim, Toffoli, toma cuidado. Toma cuidado porque, veja bem, vocês estão se achando os donos da cocada preta, mas essa cocada preta já tem dono, e não é o STF. E não é meia dúzia ou 11 babaca que resolveu colocar uma toga caríssima sobre o corpo, porque foi indicado por uma meia dúzia de idiotas que não sabiam a quem indicar, daí indicaram seus cupinchas, seus borra-bostas, seus lambe-botas. Não, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. E eu diria para ti, cuide-se porque é melhor. Bom, até então ninguém acreditava nisso, né? Ninguém acreditava, mas o Toffoli parece ser o primeiro a estar vendo que a brincadeira tomou rumos que nunca deveria ter tomado. Parece que o Toffoli, vez ou outra, ele tem uns laivos de pé no chão, como se ele estivesse vendo o tamanho da barbárie que eles estão cometendo. E ali ele começa aparentemente, a rezar a tudo quanto é Deus. Se disserem para ele que tomar xixi de burro resolve, ele vai tomar xixi de burro, porque ele não aguenta mais a pressão. Esse rapaz não foi talhado para a pressão. Ele tem um perfil de um menininho criado a todinho e sucrilhos e, portanto, não entende nada de nada, menos ainda de magistratura. Foi incapaz de passar no concurso da própria OAB, imaginem. Hoje, provavelmente, a OAB Olambe, né? Porque, inclusive, a OAB esteve assinando esse apoio ao STF, que o Toffoli fala nesse vídeo, e a OAB, ele fala com orgulho, porque fomos procurados por grandes instituições da nossa sociedade. Aí ele cita a OAB, ele cita algumas outras lá, nem lembro quais, mas quando ele citou a OAB, eu logo pensei, bom, a OAB não é difícil, né? Pois o presidente da OAB é um comunista, é um safado sem vergonha, então é capaz de que, claro que eles não iriam apoiar nem as Forças Armadas e muito menos o Bolsonaro e nem o Sérgio Moro. Eles têm que apoiar quem? Dias Toffoli, que está lá fazendo a justiça laxante, né? Bom, não é sem razão, aliás, nunca na história deste país, parafraseando aquele bêbado que passou pela presidência da República, o Supremo Tribunal Federal teve tanto protagonismo na política nacional. Trata-se de um fenômeno que é chamado de politização do judiciário. E quem chama de politização do judiciário é o general Paulo Chagas.
Então, a partir daqui, vamos ler um texto do Paulo Chagas. Nunca na história deste país o Supremo Tribunal Federal teve tanto protagonismo na política nacional. É um fenômeno que chamo de politização do judiciário. Não é sem razão, nem tampouco sozinho, que o jornalista José Neumann e Pinto afirmou ao ministro Marco Aurélio Melo que não confia na nossa Suprema Corte. Essa Suprema Corte é uma instituição fundamental para a democracia. É um dos três poderes independentes e soberanos que asseguram a liberdade e o respeito à Constituição. Porém, no exercício dos meus direitos, avalio que o notável saber jurídico e o descompromisso político e ideológico do conjunto dos atuais ministros está muito aquém da importância histórica e da função daquela corte. Respeito e me submeto à ordem vigente e às leis em vigor, mas me reservo o direito de querer melhores ministros para a Suprema Corte do meu país. Eles mais atrapalham e ameaçam a democracia do que a defendem. São mais comprometidos com a política do que com a justiça. A indulgência seletiva das suas decisões os transforma na antítese da Themis. Seus sentimentos de equidade são definitivamente duvidosos. A venda nos olhos não os torna imparciais, mas hipócritas. A espada não a usam em defesa do direito, mas do favoritismo. A balança, convenientemente ausente na estátua à frente do STF, os exime de dar tratamento igual e justo aos que, por razões misteriosas, merecem a sua proteção. A Suprema Corte Brasileira, teoricamente, a solução final democrática e isenta para os mais graves problemas jurídicos da nação, é, em qualquer análise, a mais profícua fonte de problemas graves, aí incluído, com destaque, o maior de todos, a impunidade. Ao atrapalhar e retardar as investigações e os julgamentos e ao permitir a soltura de criminosos, os ministros nos autorizam até a pensar o que deveria ser impensável em relação à sua isenção. Este é um texto do general Paulo Chagas, do dia 20/3/19, e eu extraí ele do site Notícias Brasil Online. Aplaudo o texto do general Paulo Chagas e relembro, sim, que, em uníssono a José Neumann e Pinto, eu creio que hoje, no mínimo, falando por baixo, 10 milhões de pessoas falam juntamente com José Neumann e com o Paulo Chagas e com aquele advogado que foi preso porque também disse que não confiava na Suprema Corte. Preso não, ele foi detido, vamos ser honestos, né? Ele foi detido, muito bem. Então eu e mais 10 milhões, no mínimo, de pessoas que têm um pouco de tutano, sabem que a Suprema Corte não vale nada. E aqui eu estou exagerando até nas palavras, que não foram essas as palavras usadas pelo general Paulo Chagas. Então eu estou dizendo que não vale nada, porque realmente não vale nada. Como disse o Paulo Chagas, é um dos poderes independentes, mas ele não está assegurando o funcionamento livre e independente dos outros poderes. E no exercício do direito civil, do direito que cabe a nós, a mim, ao Paulo Chagas ou a qualquer pessoa, como civil, como pessoa dentro da sociedade, não como general. Ele, como general, é uma instituição. Ele, como civil, tem todo o direito de avaliar que o notável saber jurídico e o descompromisso político e ideológico do conjunto dos ministros está aquém da importância
e da função daquela corte? Eu diria, não está aquém. O notável saber jurídico não existe. Não existe. Eles têm um saber jurídico voltado para a criminalidade. Eles têm um saber jurídico voltado para a destruição dos valores da nossa pátria. Eles têm um saber jurídico para fazer patacoadas, para posar e para poder fazer bons discursos na frente da Câmara, porque todos eles adoram aparecer na frente da Câmara. Ainda o Paulo Chagas diz que ele respeita e se submete às leis em vigor, à ordem vigente, mas ele se reserva o direito de querer melhores ministros. Eu diria, não se trata de melhores ministros, se trata de ministros, ou seres humanos, ou seres capazes para defender a Suprema Corte de nosso país. Porque essa caterva que ali está não passa de uma grande organização criminosa, salvo um ou outro que possa até escapar. Não sei se escapam. Isso caberia ao STM, ao Supremo Tribunal Militar, fechar aquela jossa e julgar todos os 11. Por quê? Gilmar Mendes não está dando habeas corpus. Se tivesse dando, o mal seria menor. Mas não está dando habeas corpus. Não é à toa um patrimônio muito acima dos seus vencimentos e da sua capacidade financeira produtiva, né? Ele não está dando habeas corpus. Portanto, só resta uma coisa: existe uma moeda de troca. Pode não ser necessariamente dinheiro, pode ser outras coisitas, mas sabe-se lá o quê? Vai que aquele velho tem algum fetiche que a gente desconhece. Agora, uma coisa é certa: ele não está dando. E como ele não está dando, é claro e evidente que tem que ter uma moeda de troca. Portanto, ele não serve para estar junto com a Suprema Corte. O Dias Toffoli, ao sair em defesa de Gilmar Mendes, quando Gilmar Mendes estava para ser alvo da investigação da Receita Federal, o Dias Toffoli já mostra que ele também tem um rabo preso no reino da Rabolândia presa, né? Por quê? Porque do contrário ele diria, não, por quê? Não tem problema nenhum, vai lá e investiga o Gilmar Mendes. Se o Gilmar Mendes não deve nada, ele vai provar que não deve nada, sai livre, leve e solto e com um atestado ainda de lisura. Afinal de contas, se você passa por uma fiscalização sem dever nada, é claro que você terá, ao cabo dessa fiscalização, um atestado de lisura, de idoneidade, mas eles se recusaram a ter o atestado de lisura e idoneidade, onde eu chego à conclusão de que, claro, se recusaram a esse atestado porque não teria como passar por isso. E o Dias Toffoli, naturalmente, ele corre em favor de Gilmar Mendes porque ele acha que Gilmar Mendes está envolvido em alguma coisa? Claro que não. Claro que não, seria ignorância da nossa parte, seria infantilidade da minha parte julgar algo dessa forma. Ele naturalmente foi em socorro do Maninho, porque Maninho deve ter ele na sua lista de pagamentos também, né? Ou ele também sabe da quantidade de pataquada e barafunda em que se envolveu o Dias Toffoli. O Dias Toffoli já consta a boca miúda, e não é bem a boca miúda, porque já circulou em jornais de grande circulação, que o próprio irmão do Dias Toffoli tem um
probleminha lá de um desvio de verba, coisa parecida. Bom, é claro, é evidente que pelo fato de ele ter o irmão envolvido nisso, não significa que ele esteja envolvido. Agora, uma coisa é certa, ele como ministro da Suprema Corte deveria ter pedido a punição exemplar ao irmão, a fim de poder posar como ministro da Suprema Corte, uma vez que ele é um ministro da Suprema Corte. Bom, indulgência seletiva das decisões, conforme diz aqui o nosso querido Paulo Chagas. Ele até cita a antítese da Themis, mas eu vou dizer aqui que essa indulgência seletiva digamos, é o lugar comum com que circulam os membros da mais alta corte. Podemos ver assim quando o Lewandowski, naquele voo, aquele advogado ousa dizer a ele que não confia na Suprema Corte também, e o Lewandowski chama a Polícia Federal para aquele advogado e faz com que a Polícia Federal conduza o advogado à sede da Polícia Federal. Veja, aquilo foi um ato arbitrário contra o direito de ir e vir de uma pessoa que estava, segundo o Código da Constituição Federal, apenas exercendo o seu direito de falar aquilo que pensa, ou seja, a livre expressão, a livre manifestação. Então, quer dizer, houve um ato arbitrário, houve um excesso de poder, e isso mostra que a indulgência ela sempre foi seletiva pelos membros da Suprema Corte, especialmente ali, eu vou dizer especialmente, embora eu não isente ninguém, mas especialmente ali a gente vê o Lewandowski, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, o Marco Aurélio Mello, né? São as pessoas assim que mais se manifestam com esse excesso de despudor, usando do poder que lhes foi otorgado através da nomeação, e dessa forma eles conseguem trabalhar com o favoritismo, eles conseguem trabalhar com o excesso de poder quando é preto, pobre e puta. Porque se não for preto, pobre e puta, Gilmar Mendes não deixa preso. O Gilmar Mendes só deixa preso quando é preto, pobre e puta. E eu faço parte do preto, pobre e puta. Faço parte dos 3 P's. E, lógico, a solução democrática para a Suprema Corte brasileira é que o Paulo Chagas até não deixa muito claro qual é a solução final. Ele apenas diz que a Suprema Corte é a solução final democrática e isenta para graves problemas jurídicos. Mas eu iria mais longe aqui, querido Paulo Chagas. Eu respeito muito você, tenho muito teus textos em primeira mão para ler sempre. Eu diria que a solução estaria nas mãos do STM. O STM teria que entrar de sola e fazer valer o seu poder, derrubando aquela porcaria, porque aquela porcaria é a causa de todos os desmandos. Eu ainda estou analisando aquela situação em que no Rio de Janeiro 10 militares atiraram contra um carro e nesse carro tinha um músico
e esse músico foi morto. Eu estou analisando porque eu creria que um militar pudesse ter disparado contra o carro. 2 militares. Porém, 10 militares, eu não creio. Eu creio que ali existe uma história muito mais complexa para ser contada e analisada. E dessa forma eu vejo que, sim, os militares já demoraram. Já demoraram para tomar conta, porque as coisas vão piorar. Aquilo foi, provavelmente, uma das muitas arapucas armadas pela teoria gramsciana, ou desses esquerdopatas dementes, porque eles querem destruir a credibilidade que nossas Forças Armadas têm junto à nação. Eu tenho certeza que 10 militares não iriam atirar no carro. Eu creria se me contassem que 1 ou 2 militares atiraram, porque é claro que haveria, talvez, digamos, até uma desavença entre o motorista e um dos militares. Mas quando me contam que 10 militares atiraram e foi um fogo cruzado contra um carro, eu tenho que crer que tem alguma coisa mais cabeluda por trás disso. O que é? Eu não sei. Eu tenho certeza que o STM vai levantar isso. Infelizmente vai levantar isso, mas vai ficar aquela coisa para muitos como uma história mal contada, porque a esquerda já deitou e rolou sobre a história. E agora, ainda que saia uma notícia dando voz ao que de fato tenha mérito, essa notinha será uma notinha de rodapé de página e, portanto, não vai limpar a sujeira que foi ocasionada contra as Forças Armadas. Alguma coisa mais cabeluda tem. E eu sei que as Forças Armadas vão apurar isso com carinho. Tanto que já afastaram os 10 militares, já tem 10 presos, e eles vão apurar isso à altura da responsabilidade que cabe às Forças Armadas. Eu tenho certeza que ali não termina em pizza. E, infelizmente, isso não vai limpar, mas eu diria, antes que eles consigam colocar mais algumas bombas pelo caminho, montar mais algumas arapucas pelo caminho, seria interessante que nossas Forças Armadas, de fato, fossem acionadas via artigo 142 ou coisa parecida, porque com esse povo não se conversa. Com esse povo tem que ser na base da bala. Essa turma é psicopata, portanto, eles têm que ser derrubados como psicopatas que são, porque eles estão querendo derrubar um a um de todos os que não pensam como eles. Ainda que seja trágico, ainda que seja doloroso, para eles não tem problema. A psicopatia lhes permite não ter qualquer sentimento. Bem, gente, este é mais um programa 880 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. O título desta foi ainda o STF e suas basófias. O STF, nós sabemos, vai continuar como tal. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos. Temos que ter um lema, e nosso lema tem que ser Deus, Pátria e Família. Nosso lema tem que ser Brasil, ame-o ou deixe-o. Nosso lema tem que ser Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Para a glória do nome
do Senhor. Um grande abraço, beijos, bye, fui!